Aqui quem fala é o Pastor Rui. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva nesse canal. E hoje eu queria falar com vocês algo que eu já falei em um vídeo anterior sobre parasitismo denominacional, e eu queria continuar um pouco esse assunto, a questão da síndrome de Lutero. Não tenha síndrome de Lutero na sua vida, não faça isso. Nós não vivemos o mesmo contexto que Martim Lutero viveu no século XVI, com uma única instituição comandando tudo, e que ele meio que foi forçado a sair e fundar um movimento porque não era o que ele queria. O que tem acontecido em algumas igrejas, especialmente jovens. Os jovens, quando têm contato com a teologia de determinada linha, seja uma teologia reformada, uma teologia pentecostal, uma teologia neoliberal, e aqui não estou entrando no mérito das teologias, uma teologia ortodoxa, neortodoxa, não estou entrando no mérito delas. Mas se você está numa instituição, você está numa igreja que tem um credo de fé, você está numa igreja, numa denominação que tem uma tradição histórica com elementos importantes de fé, aí esse jovem, ele vai ter acesso a coisas que provavelmente os pastores de outras gerações não tiveram. Ele vai ter acesso aos reformadores, que os pastores de outras gerações não tiveram. Ele vai ter acesso a dicionário de grego, a textos gregos. Ele vai ter acesso a fontes N de teologia. Ele vai ter acesso ao John Piper. Ele vai ter acesso a John MacArthur. Ele vai ter acesso ao Spurgeon, vai ter acesso a Wesley, vai ter acesso a Calvino, vai ter acesso a Armínio, ele vai ter acesso a um monte de gente. Antigamente os pastores tinham acesso a um ou outro desses autores, não tinham um grau tão grande de acesso. E o que acontece? Esse jovem, ele então começa a menosprezar aqueles pastores mais velhos, aqueles pastores que doaram por Jesus Cristo, que doaram pelo reino. Ele começa a achar que ele vai resolver todos os problemas da denominação, e o que é pior, ele começa a divergir da denominação e tentar minar a denominação por dentro, implementando aquilo que ele acredita, implementando aquilo que ele acha, implementando a visão dele. O cara tem acesso a tal teologia, a igreja dele não é assim. O que ele faz? Com uma síndrome de Lutero, ele entende que a igreja está errada, então ele vai primeiro na igreja local, modificando as crenças, mudando as crenças, espera uma liderança mais velha morrer, se aposentar, ser jubilada. Então aquela igreja local é cooptada por esse jovem Lutero, e o que ele faz então? Ele começa então a trabalhar para transformar a denominação aos moldes daquilo que ele pensa, ao invés de sair e fazer algo do zero, porque o dinheiro, o nome, a estrutura foram financiadas e moldadas com irmãos que não pensavam como ele. Vou dar um exemplo. Você está numa igreja presbiteriana e você então tem contato com a teologia arminiana. Você então faz o seminário, você finge que acredita na Confissão de Fé de Westminster, você é conciliado, você vira um presbítero, um pastor, e dentro da presbiteriana você começa então a modificar as coisas, fazendo com que aquela denominação, aquela igreja local se torne arminiana, e o seu desejo é que ela se torne arminiana por completo. Um outro exemplo, você é um cessacionista, você era assembleano, e você tem contato com a teologia cessacionista, você vira cessacionista, você faz o seminário, você se forma, vira pastor da igreja, e você começa a minar a crença fundamental dos assembleanos, ao invés de sair da Assembleia de Deus e fazer e plantar uma igreja ou se filiar a um ministério de acordo com as suas convicções. Não, você quer mudar por dentro. Um outro exemplo, você é um batista da Convenção Batista Brasileira, nós temos a nossa soteriologia, e você tem uma soteriologia tulipana, com 5 pontos, e você então quer reescrever a história, você quer modificar a crença de uma igreja local, você usando a estrutura da igreja local, a história da igreja local, o financiamento que aquela igreja local teve, que não foi você que fez, que não foi esse grupo que fez, mas sim os antigos que fizeram. Você então está fazendo o quê? Você está se utilizando do prestígio, do dinheiro, da estrutura para modificar a denominação, a igreja local, a sua imagem, a sua semelhança, ao invés de eticamente entender, eu não posso ficar aqui porque os princípios basilares dessa denominação, seja uma Assembleia de Deus, uma presbiteriana,
uma igreja batista, uma metodista, não são compatíveis com o que eu acredito hoje. Eu sairei e me filiarei a um ministério que entendo seja mais bíblico dentro da minha visão, ou vou fazer uma plantação de igreja do zero, pregando aquilo que acredito. Isso é o correto a fazer, mas o que se tem feito? Dentro das denominações, tem gente que não subscreve as confissões de fé da denominação, estão minando elas por dentro, modificando ou tentando modificar suas crenças brasileiras. Você vai falar, mas pastor Rui, isso é liberdade? Não. Liberdade ele tem ao sair, fazer o que ele quiser, que Deus abençoe. O que não é liberdade? É desonestidade. Você se camufla, você finge, você publicamente, depois que você tem uma certa notoriedade, você fala mal dessa denominação, a enfraquece para então modificá-la. Isso não é correto, isso não é ético, isso não é bonito. Que a gente possa ser ético no nosso ministério. Doutrina correta, com a prática correta, com a ética correta. Que Deus abençoe vocês. Reflitam nisso.